Por isso, o Espírito Santo é o Paráclito, é aquele que caminha junto, caminha ao lado, é o companheiro. Ele fala comigo, mas ele não me impede de ser eu. Ele anda junto, ele me habita, mas eu não sou possesso do Espírito Santo, eu sou habitado pelo Espírito Santo. Isso é uma diferença extraordinária. O diabo, quando consegue acesso total, possui. O Espírito Santo habita, convive, coabita, mora conosco, não nos violenta. Por isso o Espírito Santo não faz ninguém sair de si. O Espírito Santo não se manifesta fazendo uma coletividade perder os sentidos, os juízos. O Espírito Santo não precisa que ninguém seja induzido ao transe. O Espírito Santo não precisa de tambores, batuques, ritmos indutores, nem músicas que sejam arrebatantes e que induzam a suspensão de qualquer forma de reflexão, bom senso ou censura. Não. Ele vai agindo com a sonoplastia da existência. Sejam gargalhadas, sejam choros, sejam prantos, sejam gritos, sejam uivos. Ele vai trabalhando no processo. E é isso que a gente vê todo dia nos milagres que vão acontecendo aqui, que você, na graça de Deus, haverá de prová-los de acordo com a sua necessidade hoje. Totalmente diferente, por exemplo, do que a gente tem hoje acontecendo no país e no mundo inteiro, na África e no Brasil e na América Latina bastante, que é algo que a gente não sabe ainda, se chama de macumbostal. Macumbostal, a gente chama de pentecoscúmbico. É um fenômeno, vocês decidam se é macumbostal ou se é pentecoscúmbico. Mas isso está crescendo nas periferias das cidades, que são as igrejas macumbostais ou pentecoscúmbicas. Pentecostúmbicas? É, ou macumbostais. Pode ser também a candombleia de Deus. Pode ser a candombleia de Deus. Candombleia de Deus. Pode também. ser a candombleia também, de Deus. né? Que é pode ser né? a umburde. Umburde. Pode ser a umburde, né? Enfim, Olha lá. o pessoal está aí. Isso é uma igreja evangélica? É uma igreja evangélica pentecostal. E eu não sei definir se é macumbostal, ou se é pentecoscúmbica, ou se é uma candombleia de Deus. É uma candombleia. Então, mas é um fenômeno que está crescendo na periferia, até porque o pentecostalismo guarda uma semelhança psicológica e existencial enorme Né? em relação a esses fenômenos. Como antigamente o pentecostalismo tinha conteúdo, já é outra imagem, já é um outro movimento macumbostal ou pentecoscúmbico, ou uma candomblé de Deus. Pode ser axé costal também. Axé costal também, costal. todo mundo aí. Antigamente o movimento pentecostal tinha conteúdo. Ele pregava o evangelho, ele se diferenciava nas expressões chamadas pentecostais, línguas estranhas, profecias orais verbalizadas em público, muito grito, muito aleluia, muito glória a Deus, mas nem palma batiam porque consideravam mundano. Era só nisso que ficava. Consideravam mundano Mundano bater palmas. Cair no chão então era um escândalo. Mas quando tiraram do movimento pentecostal o conteúdo, depois que morreu um dos últimos príncipes da pregação do evangelho na Assembleia, que foi o pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos, foi notório o enfraquecimento. As lideranças mais jovens que vieram dedicaram-se à política, a tomarem o poder
do José Wellington, que já está lá agora há 25, 26 anos de idade, de tempo de controle presidencial já está mais. Ele é a realização do sonho de consumo do PT. Cara. Ficar mais de 24 anos no poder. E não sair mais, ficar vitalício. Ele é a realização. Ele é um pentecostal, então. Ele é um pentecostal. Então, olha só. Quando o conteúdo sumiu, que foi depois da morte desses últimos pregadores, e tudo foi caindo no benerrímico processo de existencialização simbolizada por quedas e desmaios, coisas do gênero, e eles passaram a celebrar tombos, histerias em geral, histerias e histrionismos cada vez mais exacerbados. Então o conteúdo que antes eles tinham sumiu, aí ficou só a manifestação externa. Essa manifestação externa ficou procurando se modernizar, porque teve uma hora que a Assembleia de Deus começou a se sentir muito retrógrada demais. Aí foi quando algumas ficaram mais moderninhas. Aí permitiram às mulheres rasparem os pelos da perna, apararem o cabelo, rasparem as axilas. Fizeram um avanço. Botar um batonzinho sem muita cor. Um tom pastel. Pastelzinho, tudo. Foram fazendo essas permissões. Até que a Donep, que nasceu dentro da Assembleia de Deus, lançou o paradigma, o novo padrão, que era o rico, pentecostal rico, e que caía no chão, viajava para os avivamentos em Tampa, na Flórida, para a bênção de Toronto, trazia Benihim, aí acabou o conteúdo de vez. Aí virou conteúdo. Aí até os estilos Malafaia, que no passado queriam seus representantes da velha Assembleia, viram que se ficassem representando a velha Assembleia iriam perder o fluxo. Aí ele deu logo a si mesmo o jeitinho de fazer um upgrade de modernizações, de modo que para as assembleias bem tradicionais ele é um liberal. Ele é um liberal? Embora para nós ele seja um talibã ou um membro do ISIS, do califado pentecostal. Mas ele simbolizou a morte definitiva dessa busca desse conteúdo antigo, quando ele se vendeu geral para teologia da prosperidade. E aí os conteúdos restantes, ainda que fossem falados de maneira discursiva e apenas por uma questão política para manter o selo da ortodoxia do que se estava dizendo e não se ser interpretado de maneira estranha pelos respeitáveis da denominação, quando o dinheiro falou mais forte do que isso aí, e aí se abriu mão disso, foi uma coisa extraordinária como isso se liberou. De um outro lado, essa manifestação que a gente está vendo, de um outro lado, a Universal já tinha introduzido esses elementos com muita força. Ela não foi a primeira, mas ela foi aquela que industrializou a introdução. E ela correu paralelo aí? Foi correndo paralelo a esse outro processo. Sim. Foi correndo junto. Ela veio aqui com rosa ungida, água fluidificada, pedras de toques, todos esses outros elementos das religiões afro-brasileiras. E foi pentecostalizando, neopentecostalizando as simbolizações. Já vinha utilizando os nomes dos espíritos desses grupos, não faziam como o Novo Testamento faz, que não dá nome a espírito nenhum. Só diz: espírito imundo, sai dele. Espírito imundo, sai dele. Não, aqui eles resolveram sincretizar-se com os cultos afro-brasileiros e os espíritos passaram a ter nome. Os mesmos: Pombagira, Zé Pilintra, Tranca-Ruas, e esses nomes são evocados. Ora, com a evocação desses nomes, a familiaridade, a intimidade são renovados no coração de quem já vem de lá. Vai encontrando o mesmo arcabouço, a mesma estrutura, a mesma mecânica operativa em processo, só com mudanças de nomes,
e de simbolizações, mas vem o mesmo espírito em operação ali dentro, devagar é inevitável que se chegue a esse ponto de dizer, poxa, a gente já cai como lá, já roda como lá, já faz tudo, vamos vestir os aparatos e a gente cria o nosso próprio modo. O Macedo não criou a religião dele, a gente cria a nossa. Cada um cria a sua agora. Nós estamos vivendo num momento tão tribalista, religiosamente falando, que todo mundo vai criar a sua. Então vai ter uma quantidade enorme de candombléias de Deus. Candombléias de Deus. Né? É. Vai ter assim, esses axé-pestais, vai ter muita macumba bostal, vai ter muita igreja pentecoscúmbica, enfim, cada vez mais proliferará. E esse é um fenômeno que eu aqui registro mais uma vez para ser observado. Com o esvaziamento dos conteúdos que durante muito tempo caracterizaram, no mínimo, pelo menos o discurso formal dos grupos pentecostais, com esse esvaziamento no lado histórico dos pentecostais e com a presença dos neopentecostais introduzindo todas as pedras de toque e chamando os espíritos pelos nomes deles nos cultos afro-brasileiros, acelerou-se o processo de uma sincretização imensa. Como a espiritualidade também pentecostal e neopentecostal foi ficando cada vez mais do tombo, do desmaio, do rodar, do êxtase, da algaravia estática, da paralisia mental, do não pensar, do cair desmaiado. O Espírito Santo passou a ser não aquele que habita, mas aquele que produz transes e possessões de pessoas e arrebatamentos sem nenhuma lucidez. Ora, quando isso tudo foi admitido, admitiu-se as mesmas coisas. E aí é só uma questão de tempo. A saudade cultural que tinha sido interrompida pelo atropelo religioso pentecostal vai cedendo espaço para a sincretização e ganhando a sua expressão cada vez mais cultural, de modo que quem viver os próximos 15, 20 anos e guardar essa palavra que eu estou dizendo hoje, vai olhar para trás e vai ver que surgiu de fato no Brasil um novo movimento, um movimento pentecoscúmbico, ou vai ganhar outras expressões e nomenclaturas, pode até ser a do Braulio, que é a candomblé de Deus. Candomblé de Deus. Não é? Então a Oxalá, nossa terra. Oxalá, nossa terra. Ô terra de Labras Cantores. E assim se vai. VNV TV, o canal é você.